E sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a gente vai falar da sua saúde mental e da sua relação com o trabalho. Muito se discutiu nos últimos anos sobre o trabalho, escala 6x1, escala 5x2, né? Ninguém consegue realmente a escala do deputado e do senador, que é de 3x4, né? Ele trabalha de terça, quarta e quinta e folga os outros dias. Se ele vai nos outros dias, pode ter certeza que ele está recebendo a mais por sessão. Você que não tem esse, que trabalha 6x1 ou 5x2, ou às vezes, quem está empreendendo sabe que às vezes trabalha 7 dias na semana mesmo, e é assim mesmo para quem é MEI. Mas será que isso afeta realmente nossa mente, nossa felicidade? Nunca se falou tanto em burnout, pessoas cansadas, né, que foram criadas naquela geração, que é a minha, né, play hard, né, jogue duro, que você vai crescer. E o pessoal jogou muito duro e muita gente não cresceu, ficou no meio do caminho. E o que a gente vai entender? Será que é o trabalho que está mudando? Será que é o trabalho que está mudando as pessoas estão mudando o trabalho? Vamos entender isso tudo hoje com uma profissional para falar realmente sobre como que a gente precisa se comportar para ter um relacionamento bom com o trabalho. Segura aí, depois da vinheta. Para a gente falar desse assunto tão importante, a gente trouxe aqui no estúdio hoje a psicóloga cognitivo-comportamental, Romilda Barreto. Seja muito bem-vinda, obrigada por tirar esse tempinho para falar aqui com a gente sobre esse tema que é tão importante hoje na sociedade. Seja bem-vinda. Eu quem agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E eu acho engraçado que a gente agora está entrando num especial onde a gente vai ver, inclusive, né, a diferença entre as gerações. Você aí é baby boomer, é millennial, o que você é dentro, né, dessas gerações, tanto se fala. E se fala muito da questão, por exemplo, quem é mais antigo, né? Se você olhava no currículo antigamente, a pessoa trabalhou em 3 empresas. Ixi, isso aí não para em lugar nenhum. Né? Geralmente você entrava numa empresa e você se aposentava nela, ou no máximo em outra. Hoje alguém olha e vê que você tem 1 ou 2 empresas no seu currículo, a pessoa, é acomodado, onde parou ficou. Quer dizer, olha a inversão. Quer dizer, como é que a gente fala? O comportamento mudou. E isso é bom ou é ruim? Eu sempre falo que mudanças existem. Então, nós interpretamos de formas diferentes. Então, antigamente, trabalhar em uma única empresa era visto com bons olhos. Hoje, será que essa pessoa fazia o quê? Ela era esquecida lá no quartinho porque ficou só em uma empresa. Então, trabalhar no horário comercial, bater ponto, sair de casa, perder tempo no trânsito para chegar no local de trabalho, usar um crachá, ter uma carteira assinada e ficar muitos anos em uma empresa, era visto com bons olhos, era status. Hoje já mudou. Hoje as pessoas buscam liberdade, qualidade de vida, viver diversidade, ou seja, eu quero trabalhar, mas eu quero viajar, eu quero viver relacionamentos familiares, com amigos, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, que não seja apenas trabalhar. E isso gerou muito conflito. Quando a gente fala em conflito de geração, é isso, né? Porque aquela pessoa que entrou na Petrobras e passou a vida inteira na Petrobras, que entrou, né, na Vale do Rio Doce, eu estou usando, né, empresas que duraram o tempo suficiente, eles olhavam para o filho que virava de um emprego para o outro e, meu Deus, que isso é um absurdo. E ali começa o conflito. Hoje você tem nômades digitais, quer dizer, o cara mora 1 mês em cada lugar e trabalhando ali, ó, só pelo computador, viajando. Então isso, para quem é daquele tempo, que tinha orgulho, e na época era um orgulho você ter um crachá no pescoço, você bater ponto, isso tinha uma questão de função social, né? Como é que essa questão da função social do trabalho, ela mexe com o nosso comportamento? Nós escutamos e nós interpretamos. Ou seja, hoje, uma geração que passou por todo esse modelo de trabalho, vou colocar assim, às vezes a pessoa fala assim, eu adoeci. Aí os mais jovens que escutam falam assim, não quero isso para minha vida. Eu não quero acordar às 5 da manhã,
pegar não sei quantos coletivos, estar no trabalho para bater ponto tal horário e só sair quando o sol se põe de novo e chegar em casa tarde da noite e não viver. Eu não quero isso. Então, nós vamos escutando e modificando. Por exemplo, há mais ou menos 12 anos atrás, eu atendi uma pessoa, ela trabalhava em um colégio e ela trabalhava os 3 turnos, manhã, tarde e noite. E ela sempre falava assim: eu estou quase aposentando, quando eu aposentar eu vou viver. Ela tinha 50 anos. Só que, infelizmente, antes da aposentadoria veio um diagnóstico. Um diagnóstico degenerativo progressivo. Ou seja, tudo que ela havia pensado em viver após a aposentadoria não seria possível, não no modelo que ela imaginava. Nossa, deixar para viver depois, né? É um perigo. Então, os filhos e os netos dela, que escutou essa história, com certeza não querem esperar para viver quando se aposentar. Verdade. E isso não é só assim questão de os filhos, né? Muitas vezes a gente vê os filhos, viram os pais. Cadê meu pai? O dia inteiro trabalhando. Saía o filho estava dormindo, ou no máximo largava na escola. E quando voltava, o filho já estava dormindo de novo. Sim. Eu fui criado assim. Minha mãe saía, eu estava dormindo. E voltava, eu já estava dormindo de novo. Né? E realmente ela também teve muito essa questão de não conseguir curtir depois por várias coisas. No caso dela não foi um diagnóstico, foi o plano Collor, né? Aí acabou. Então, é muito isso que a gente não sabe. Às vezes a gente acha, é só uma doença. Não. Existem vários fatores na vida que podem surgir, né? Como diz a música do Toquinho, né? A vida não tem tempo nem piedade. Ela chega e depois te convida a rir ou chorar. Então, os filhos viram isso e falaram, não quero isso para mim. Quando eu comecei a trabalhar, todo mundo que era colega, que tinha acabado de entrar na empresa, olhava para o chefe e falava, eu quero ser o chefe. Hoje você chega nas empresas, ninguém quer ser o chefe. Porque sabe que é aquele cara que não sai da empresa, ele chega, o cara já está lá, ele vai embora, o cara ainda está lá. E ele fala, será que esse a mais aí que ele está ganhando vale esse tipo de compromisso? Então a gente vê isso não só, né, em casos extremos como de um diagnóstico, mas a gente vê isso no dia a dia. As empresas, a gente brinca, né, que antigamente, a gente até brincou sobre essa questão de antigamente, tem um monte de currículo aí, eu ligo. Hoje as empresas têm algumas vagas que elas nem conseguem preencher. Verdade. E como é que vai fazer isso? Como é que a sociedade vai se ajustar? Você falou, né, a gente observa e interpreta. Mas o empresário, ele interpreta de um jeito e o trabalhador, ele interpreta de outro, né? Como é que em que ponto que a gente vai casar ou não vai casar essas coisas? Eu falo que estamos aí vivendo mudanças e temos 2 extremos. Os 2 vão ter que se ajustar e dar passinhos para chegar no caminho do meio. Ou seja, aqui eu te ofereço uma carteira assinada, direitos trabalhistas, estabilidade. Mas eu aqui não quero só isso. Eu até quero uma certa estabilidade, mas eu quero liberdade, eu quero flexibilidade, eu quero viver. E aí? Como é que nós podemos sentar e negociar? Antigamente, como que era a frase? Manda quem pode? Obedece quem tem juízo. E a porta da rua é serventia da casa. Adorava falar isso. Tem um aumento, eu tô trabalhando demais. A porta da rua é serventia da casa. Quer dizer, dá graças a Deus que você tem um emprego. Mais ou menos. E hoje o cara já não pode mais falar tanto isso, não, né? Exatamente. Então, antes nós tínhamos um regime parecido com um quartel, com regras, normas e você obedece. Não tem opção. Hoje, as empresas precisam se adequar e fazer uma roupa ajustável a cada candidato, a cada funcionário, e não uma roupa de força que caiba em todos. Eu falo que é como um time esportivo. Você precisa conhecer individualmente e extrair o melhor que aquela pessoa pode te dar. Cada pessoa tem suas habilidades, suas competências. Cada pessoa é única. E você precisa conhecer. Quando você conhece, você consegue extrair o melhor que aquela pessoa pode oferecer. Esses dias a gente estava até num restaurante, o restaurante estava inaugurando, e a pessoa falou assim, pois é porque a gente não acha a gente preparada. Eu falei, não vai mesmo, não vai.
Foi-se aquele tempo onde você tinha aquela mão de obra abundante, mais ou menos como você até mesmo meio que falou, era algo mais homogêneo, né? O cara ia lá fazer um curso no Senac, né? Saía mais ou menos todo mundo meio que com o mesmo conhecimento. Hoje eu brinco com todo mundo, eu faço muita questão de curso para lidar com pessoas, atendimento, e eu brinco, não vai estar passando aquele cara ideal que você estava querendo na porta, não vai, você precisa pegar alguém e você precisa transformar aquela pessoa, você precisa moldar aquele profissional para atender aquela tua necessidade. O que está acontecendo? Está faltando, digamos assim, lideranças com essa paciência para ensinar? Porque ensinar também é uma arte. Não é assim, né? Jogar. Eu brinco muito, a gente vê a empresa quando ela faz aquela integração, que é o primeiro dia do funcionário. Você sabe como é que é a empresa no primeiro dia. Se você chegar e tiver alguém que vai andar com você, você vai te apresentar todo mundo, você vai apertar a mão de todo mundo, é um tipo de... Você já enxerga um tipo de pensamento daquela empresa como um todo. Se você chegou e alguém te dizer ali que você senta, e você senta ali, já você mostra uma outra mentalidade. Como é que a gente vai lidar e qual é o tipo de mentalidade que as empresas têm que ter hoje para reter os funcionários? Que a gente nem se chama mais, né? Agora colaborador, não gosto muito dessa palavra, mas tudo bem. Reestruturação. Se a sociedade, se nós, enquanto pessoas, estamos mudando, nós precisamos reestruturar e fazer um novo momento. Não tem como. Eu vou até fazer uma analogia. Se eu tenho um carrinho bem velhinho, bem popular ali, que vai engasgando, mas vai. Em algum momento, eu tenho a oportunidade de utilizar um carrão moderno, com tudo que há de melhor. Depois de eu ter usado esse carro, será que eu vou querer voltar para aquele carrinho? Então, o que aconteceu com o mercado de trabalho? A pandemia do Covid-19 acabou mostrando de forma muito clara as possibilidades. Ou seja, antes nós tínhamos apenas um modelo: sair de casa, ir para o local de trabalho, cumprir as horas e voltar para casa. Com a pandemia, nós percebemos que nós podemos apresentar resultados mesmo de casa. Nós percebemos que existe a possibilidade de trabalhar home office e estar próximo da família. Nós percebemos que podemos trabalhar daquele ambiente que nós temos um banheiro privativo, um cafezinho do jeito que a gente gosta, de podemos dizer ali em 2, 5 minutos um oi para o filho, falar: oi filho, tá tudo bem com você? Então, tudo isso fez a diferença. E aí é como o carro antigo, popular, velhinho e o carro novo. Então, a pandemia nos trouxe novas possibilidades e algumas pessoas estão tendo dificuldade em voltar para o antigo carrinho. Para o antigo carrinho, aquele que você, inclusive, se você pensar, essa questão, eu adorei que você usou ali, você tomar o seu próprio café, né, sem ser aquele café cheio de cevada, não, café de verdade ali da sua casa, né, e no seu banheiro, gente. Eu trabalhei num lugar que o banheiro era bem na frente da sala onde todo mundo ficava, assim, então o pessoal saía do prédio, ia lá pro salão de festa, destruía o salão de festa para não passar vergonha, quer dizer, olha o trabalho. E fora o tempo no trânsito, que a gente sabe que também é um estresse. Você tem que se arrumar, você tem que, né? Na pandemia, várias histórias aconteceram da pessoa tá só com a camisa aqui de cima, né? Aí levanta quando vê tá com uma bermuda. Não posso falar nada. Porque realmente você tá mais à vontade. Já atendi de pantufa no pé. Pantufa, muito bom, muito bom. Quer dizer, você tem algo que depois realmente para você pegar e começar de novo a gastar combustível, se colocar na ponta do lápis ali, além de sair mais caro, tira a tua qualidade de vida. Mas nem tudo dá para fazer home office, né? Exatamente.
forte. Então, mas para quem, digamos assim, estava lá em casa, o que a empresa pode fazer para melhorar e atrair ela mais? De repente, tem algumas empresas que já estão usando, por exemplo, o regime híbrido, né? Um pouco aqui você vem 3 dias, fica 2 dias, 3 dias em casa. Tem que ter alguma contrapartida, né, para isso. Ou trabalho híbrido, ou uma flexibilidade, negociação. Olha, eu gostaria muito de ter um dia na semana onde eu tivesse uma tarde livre para eu fazer consultas, exames, descansar, alguma coisa. Romilda, mas tudo hoje é possível fazer através do home office? Não. Se eu preciso de um odontólogo, por exemplo, ele não vai conseguir me atender home office. Se eu preciso de um médico cirurgião, ele não me atende home office. Se eu preciso de uma pessoa para cozinhar na minha casa, não existe essa possibilidade. Mecânico, né? Então, tem alguns serviços que não tem jeito. Não tem jeito. Mas a gente precisa melhorar algumas habilidades e cada vez mais. Antigamente a gente falava a profissão do futuro. A profissão do futuro hoje dura em média 3 anos, né? Que é muito triste isso. Você olha, há um tempo atrás estava todo mundo, eu preciso virar programador, eu preciso aprender programação, não sei o quê. Aí vem a IA, e aí um dos diretores lá da Meta falou, não, ano que vem nós já vamos demitir 50% dos nossos programadores. E até esse ano a gente ainda ouvia que a programação era a profissão do futuro. Já não é mais, já vamos ter outras profissões. Então, como é que isso também gera uma ansiedade nessas novas gerações? Por exemplo, quem está indo para o mercado de trabalho, né, agora, você sabe que o cara, e agora, o que eu vou fazer? Porque o risco é de que ele comece a faculdade na profissão do futuro e ele termine já a faculdade numa profissão obsoleta. Exato. Então, como é que a gente escolhe que tipo de estresse causa isso no cérebro, né, das pessoas? Que a gente nunca viveu isso, né? Então, o que eu estou fazendo uma pergunta para a doutora aqui não é algo que tenha, tem literatura, não tem, porque mesmo a Revolução Industrial, ela levou um século para se concretizar. Isso. A Revolução da Inteligência Artificial, ela levou em 2 anos, a coisa já está surreal, a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Mas então, uma coisa eu tenho certeza, psicólogo a gente sempre vai precisar, né? Não, já tem pessoas fazendo terapia com IA. Mas eu brinco, a IA não lhe abraça, a IA não lhe acolhe, a IA não segura na sua mão e fala, eu estou com você, pro que der e vier. Eu falo. A gente fez até um programa especial sobre isso, sobre os riscos, inclusive, de você fazer terapias com a inteligência artificial. Sim. Você está falando com uma máquina sobre emoções humanas, então é muito diferente, porque um psicólogo, um terapeuta, ele vai olhar as suas expressões. E desde que o mundo é mundo, eu aprendi que o nosso corpo fala mais do que as nossas palavras. Sim. Né? Então, existem discrepâncias em relação, tem uns que dizem que é 90% corpo, só 10%, tem outros que dizem que é 60% corpo, mas o consenso é que o corpo fala mais alto do que as nossas palavras. Então, essa ausência do ser humano, acho que não só no consultório ela é perigosa, mas quando a gente fala, por exemplo, eu faz uns 5 anos que eu não piso na minha agência do banco. Mas para alguém que é aposentado, que os filhos foram para outro lugar, mora sozinho aqui em Goiânia, muitas vezes a hora de receber a aposentadoria é um evento. Ela vai lá para poder conversar com alguém. Então tem isso também, esse risco, né? Que antigamente você ia na empresa, você tinha uns amigos, você tinha aquele que você não gosta, mas você interagia com outros seres humanos. Então, às vezes, hoje no home office, claro, você vai lá, meu filho, mas você só está interagindo ainda com seu filho, com a sua esposa. Diminuiu muito esse círculo. Exato. Então, muda também o comportamento do ser humano, não muda? Inclusive a linguagem. Por quê? Porque se eu não me socializo, se eu não converso, se eu não me comunico, eu falo apenas através dos emojis. Boa, bem lembrado. Eu terei uma deficiência na minha comunicação.
Então, é muito comum hoje, às vezes, você falar com as pessoas mais jovens, ela te olha e fala assim, uhum. Fala assim, é sim ou é não? Eu não consegui entender. Tipo, abre a boca, fala como? A boca está correndo um sério risco, né? De cair em desuso. E a gente só come agora coisa molinha, né? Não usa mais os dentes que nem a gente usava antigamente para arrancar as coisas, né? Alimentos duros, né? Fibrosos, não. Hoje a gente só come coisa molinha e para falar, fala por emoji. Você tem um casal sentado um na frente do outro, estão os dois aqui, ó. A boca fechada. Pelo menos para respirar a gente ainda vai continuar usando. Mas tem partes do cérebro que a gente também acaba deixando de usar. Sim. Né? Tudo que nós não utilizamos, eles vão modificando. Então, eu preciso me comunicar, eu preciso ler, eu preciso estudar. Ah, mas eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. E de onde vem o meu conhecimento? Das rolagens aqui de 30 segundos? 15 segundos? Eu ainda venho daquela época que eu tinha aula no sábado, de pós, das 8 às 19. No domingo, das 8 às 13 horas. Não dá para eu aprender ou ter conhecimento rolando a tela num vídeo de 15 segundos. Ou melhor, vários vídeos de 15 segundos viciantes e no final eu aprendi o quê? Eu nem lembro qual foi o primeiro vídeo que eu assisti. Muito boa, isso faz diferença mesmo. E está comprovado que aqueles países nórdicos ali, né, Noruega, Suécia, que logo que surgiu a questão da digitalização, todas as crianças na escola com tablet, com tudo, nananã, eles já estão voltando atrás com isso porque viram que as notas gerais despencaram. Não, opa, vamos voltar para o papel que o segredo está ali. Quer dizer, precisa ter o movimento, né, do braço ali, mexendo, isso é fundamental ainda. Eu gosto muito de conversar escrevendo. Em consultório eu já tentei, gente, usar o tablet, mas eu gosto tanto de um papel e uma caneta. Eu sou a moda antiga, estou contando a minha idade, mas não vamos fazer as contas. Até hoje, eu gosto de colocar um papel e uma caneta do meu lado. Independente se eu estiver a trabalho ou se eu estiver aqui conversando com você. E eu queria entender um pouquinho por que realmente a gente antigamente tinha uma geração que tinha tanto orgulho de bater ponto e usar o crachá no pescoço, e hoje a gente tem uma geração aí na internet que diz que Deus me livre, eu não quero ser CLT, como se CLT fosse um castigo. Essa percepção, por que o antes era diferente do agora? Eu vejo muito esse pavor por tudo que se vem ouvindo e vendo como resultado de tudo isso. Quantas pessoas adoeceram com esse regime de trabalho? Quantas pessoas deixaram de viver para viver em função do trabalho? Quantas pessoas deixaram de estar com amigos, em família, pelo trabalho? E aí, quando se vê, fala assim, não quero isso para a minha vida. Então, se eu não quero isso para a minha vida, que opções eu tenho? Eu vou ser MEI, eu vou ser influencer, eu vou ser youtuber, eu vou ser... Eles vão buscando novas possibilidades para que eles não adoeçam ou não se tornem escravos do trabalho como as pessoas que vieram na geração anterior. Interessante isso, né? A gente vai aprendendo com os erros. Mas será que isso já é o nosso ponto de equilíbrio ou a gente está indo de um extremo para o outro? Eu vejo muito de um extremo para o outro. Geralmente, quando eu falo assim, eu não quero ser igual a alguém, eu vou tentar ir para o extremo. Então, quando eu vou para o extremo, eu preciso chegar nesse extremo e tentar voltar e encontrar o caminho do meio. Que às vezes a gente tem aquela coisa da negação, né? Não, eu vou negar tudo que meu pai foi e eu vou me tornar exatamente o oposto. A gente tem que cuidar com isso, né? Porque nem tudo que seu pai foi ruim, foi errado, né? Então, exato. De repente, tirar um pouquinho. Que conselho que a senhora daria hoje para quem está se preparando hoje, tá? Porque eu achei muito interessante, né? Até foi meu irmão falou assim para mim, não, porque eu fui num negócio e
os homens mais ricos do mundo, eles não fizeram faculdade, nananã. Aí eu achei interessante, eu fui pesquisar os 14 homens mais ricos do Brasil. Herdeiros. Aí eu olhei pro meu irmão e falei, meu irmão, para você não vai dar certo essa teoria, não vai. Só tem um entre os 10 mais ricos brasileiros que não é herdeiro, que é o fundador do BTG Pactual, que tem diploma. É um dos únicos que tem diploma, esse sim. Então, realmente, para quem é herdeiro, realmente não precisa de diploma. Mas a faculdade, esse caminho, ele ainda é importante. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre para quem está agora, terminou o 2º grau e está olhando para o futuro assim, e agora? Que conselho que a senhora daria? Hoje são tantas possibilidades na mesa que a pessoa fica em dúvida. E agora, eu faço o quê com essas tanto de opções aqui? Mais 5 anos na faculdade, não tem um negocinho de pouco tempo aí não? 1 dia, 2 dias no máximo? Um vídeo no YouTube? Um vídeo que me deu um diploma. Eu falo que toda escolha tem vantagens e desvantagens. Vamos observar, ampliar os nossos olhares e não tentar correr de um extremo para o outro. Nós precisamos primeiro olhar todas as possibilidades. O que eu gosto? O que eu consigo? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus propósitos de vida? E tentar verificar o que mais se aproxima. Nem tudo vai casar ali tão bonitinho como o botão e casa. E a casinha da blusa? Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. E cuidado para não correr para o outro extremo. Meu pai isso, então eu sou o contrário. Esses dias meu esposo, brincando, falou assim, olha, eu tenho a empresa, eu estou ficando velho, meu filho vai cuidar da empresa. Meu filho olhou e falou assim, quero não. Meu Deus. E isso é uma coisa que é uma facada no coração do pai, né? Eu não quero isso que eu vi você passando esses anos todos. Difícil isso, né? Então, assim, às vezes nós queremos que os nossos filhos sigam mais ou menos o nosso caminho. Quando o filho vira e fala assim, quer não, a gente fala assim, e agora? E o meu sonho, as minhas expectativas, eu estou deixando a cadeira da empresa para o meu filho, e meu filho disse, não quer. Não, obrigado. Pode ficar com ela. Fica para a próxima. Então, olha, mas assim, infelizmente o programa ele voou hoje realmente voou. Já acabou. Já, mas para saber mais dicas, seguir a senhora nas redes sociais, pode virar ali, dar um tchauzinho pro pessoal, uma mensagem final e deixar suas redes sociais também. É muito bom estar com vocês. Pessoas estão sempre mudando e diante da transformação, busque sempre se conhecer. Romilda Psicóloga no Instagram, caso você queira saber mais sobre nossas transformações diárias. Muito obrigado pela sua presença, muito importante a gente falar isso, porque o trabalho ele tem uma função social, mas você só consegue realmente, tem uma coisa que em todas as religiões está presente, que é a questão da semeadura. Se você vai semear, você vai colher. Tem um discurso maravilhoso do Steve Jobs, onde ele fala, todo mundo diz que eu não me formei, eu só não peguei o diploma, ele continuou na faculdade estudando. Então não é a questão do diploma, mas é do estudo, é de plantar. Plante algo que você goste. Se você gosta de batata, plante batata. Não deixa a natureza escolher o que você vai, não. Estude para além do YouTube, que tudo vai dar certo. Faça o que você gosta, que o dinheiro vai ser uma consequência. Fique tranquilo, até o próximo programa e um grande beijo.